Começa agora pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí, mais um Câmara Aberta. Em novembro próximo começam as pré-conferências que vão retirar as propostas que serão apresentadas durante a 11ª Conferência Municipal de Saúde, que está marcada para março de 2023. Para falar sobre isso, estão conosco hoje o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Edmar Garcia, e também o Evandro Oliveira, que é o coordenador geral da organização da 11ª Conferência Municipal de Saúde. Como sempre, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. É um prazer, né, nosso de vir aqui na TV Câmara. Não é a primeira vez, né? Com mas certeza. Nós gostamos. Você já é figurinha carimbada. Isso. Já é figura carimbada. O Evandro já é a tua segunda participação. A minha segunda participação, Sim. Isso. Então, gente, eu estava olhando aqui, né, tem... Importante falar, né, do título da conferência, que vai ser, no caso, a diretriz veio do Nacional, né, da Conferência Nacional. Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. Amanhã vai ser outro dia. Até rimou, né? Poético. Sim, poético. Bem poético. E por que garantir direitos é também defender o SUS? Muitas vezes as pessoas, principalmente as pessoas que estão há bastante tempo, que já têm uma certa idade, sempre tinham um entendimento que a saúde era um serviço. Era um serviço. Como você ir lá e comprar qualquer coisa, comprar uma água, comprar um carro, comprar uma fruta ou alguma coisa assim. Mas com a evolução, com o conhecimento, com também a defesa da saúde como um direito do cidadão, foi se percebendo que é um direito que tem várias... não é uma via de mão única. Não existe só um prestador de serviço, que, por exemplo, um médico, onde você chega lá e ele, o médico, dono de todo aquele saber da saúde, e te dá uma receita e acabou. A população faz parte desse processo de saúde. Muitas vezes, a população ela é a peça-chave para resolver muitos problemas de saúde. Hoje nós vivemos aí um problema que está crônico no país, que é a dengue. A dengue não vai se resolver com um remédio milagroso. A dengue só vai se resolver... É uma política ampla, né? Uma política ampla, desde o cuidado da população com a sua casa, a sua residência, o jeito que ela dispensa o lixo, aonde ela vai colocar o lixo, aonde que vai ficar o material que ela está guardando, até também os serviços próprios de saúde. Então, isso tudo configura não só mais uma coisa, mas é um direito, ele é muito mais amplo do que só ir lá e ter acesso a um determinado bem ou serviço. E assim, achei muito interessante também que as diretrizes da Nacional que estão pautando todas as estaduais e também as municipais que irão acontecer, ela traz o tema da democracia. Não há como se garantir um SUS universal sem um sistema democrático. Certo. Sim. Isso é verdade. Sem democracia, o SUS por si é uma peça democrática. As premissas do SUS, né? Especialmente a universalidade. Então, a universalidade já é a democracia, que é o SUS. Então, são muitas temáticas, né? E assim, com relação às pré-conferências, porque é todo um processo gradativo, né? Começam as pré-conferências aqui dentro do município, dessas saem alguns delegados, algumas propostas que vão para a Conferência Municipal, que por sua vez depois vão para a estadual. Não, vão primeiro para macro-regional. Macro-regional. E da macro-regional saem os delegados para a estadual, que por sua vez vão para a nacional. Então, é uma construção que vem da base da base. Da base da base. Isso. Porque a ideia de ter essa construção... Porque seria muito mais fácil a gente ver exemplos, maus exemplos, né, de uma determinada
um determinado governo contrata um gênio do planeta para escrever aquele plano lindo e entrega um livro com bordas douradas e tudo, mas aquilo não combina com a população. Porque nós temos sempre que combinar com a população. A população tem seus costumes, a população tem sua cultura, a população tem seus métodos. E a ideia de fazer uma construção que parece ser muito mais moroso é, desde o início, nós irmos a esta população para que as pré-conferências escutem o que a população quer de saúde para ela. Porque a saúde, ela não pode ser feita como algo que cai de cima para baixo. Ela tem que também atender os anseios da própria população. Então, se a população tem problemas com água, que nós já vivemos vários problemas com água, de não ter oferta. Hoje a gente mora num município que tem a grande maioria da população é abastecida por uma rede de água. E esse problema da água interfere diretamente na saúde. Como que vai se consertando isso? A partir do momento que você ouve a população e daí esse grupo na pré-conferência discute um tema, elege seus representantes, esses representantes vão para municipal, onde elege seus representantes, vamos para uma macro-regional, que vão ter seus representantes, vão para a estadual, e que daí essas ideias chegam na nacional. Muitos dos problemas que podem ser levantados aqui, em Itajaí, podem dar conta de problemas gigantescos do planeta, do país, né? E assim, cada pré-conferência serão quantos? Serão um total de... São 8? 8 pré-conferências. Na décima conferência municipal, inclusive o Edmar está aqui fazendo propaganda, desfile de camiseta que nós fizemos aqui na Câmara, né? E no ano passado, nós fizemos várias pré-conferências por região de saúde, né? Que tinha abrangência das unidades de saúde. Agora é por temática? E agora como é que por temática. Daí a gente resolveu fazer por temática, até porque a gente percebeu que nessa conferência do ano passado, a gente tinha um monte de propostas, mas as propostas elas eram todas quase iguais. E eram retrabalhadas temáticas também. Retrabalhadas nas temáticas. Então agora, por exemplo, assim, vamos pegar a primeira pré, se eu não me engano, é da saúde da população negra. Das etnias. Esse grupo especificamente vai determinar o que é importante para aquela temática. Para aquela temática. Dentro, eles vão trabalhar as necessidades... As temáticas gerais. Isso. Dentro dos 4 eixos que o Conselho Nacional sugere. Que são? Que são os 4 o Brasil eixos. Que temos e o Brasil que queremos, o papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas, garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. E o último eixo amanhã será outro dia para todos, todas e todes. Ou seja, são assuntos que são colocados pelo Conselho Nacional de Saúde, mas, ao mesmo tempo, também é para ser realmente uma grande discussão, que a saúde seja uma discussão integral, uma forma integral, seja de prevenção, seja de condições das pessoas viverem, seja do convívio dentro das suas comunidades. Como é que é? Porque lá, para quem... Lá, antigamente, na escola, quando a gente perguntava o que é ter saúde, muitos diziam, não ter doença. Não. Se você não tem doença, você tem saúde. Hoje, o conceito de saúde é um conceito bem amplo, porque... não adianta você não ter doença, mas você não ter emprego, se é uma pessoa em idade de trabalho. Isso deixa qualquer um doente. E pensando como integralidade, também tem toda a questão da saúde mental, né? Que vai muito além das pessoas que desenvolvem esquizofrenia e tantas outras doenças de cunho mental. Vai realmente de como você se insere na sociedade, né? Exatamente.
E porque até na passada, na nossa última visita, nós falamos da saúde mental, né? E essa questão, esse conceito amplo de saúde, ele envolve a pessoa estar bem. Então, é ter emprego, é conseguir levar comida para casa, é conseguir colocar suas crianças na escola. Vamos lembrar que educação é o único jeito, a não ser que você case com alguém milionário ou você ganhe na loteria, mas é um jeito que você tem uma ascensão social, a educação. Então, a pessoa pode ser de classe baixa e ela consegue entrar na universidade, ela vai ter um acesso a um emprego melhor, a uma renda melhor, ela muda de patamar social. E por isso que a saúde, ela não pode ser tratada só como ausência de doença, não só como oferta de medicamento. Ela tem que envolver democracia, ela tem que envolver o respeito às outras pessoas. Porque saúde também é respeito. Não adianta você não... porque uma determinada pessoa não pensa exatamente como você quer ou não se comporta exatamente do jeito que você pensa, que daí a agressão passa a ser a solução. Aí você faz algum dos dois vai ficar com problema de saúde. Com certeza. E é isso que tu está falando, por exemplo, aqui dentro do próprio documento orientador está dizendo garantir a democracia e saúde como direitos da cidadania, imprescindíveis à qualidade de vida, liberdade de expressão e participação, ao lado dos demais direitos sociais para consolidar e fortalecer o SUS como uma política pública. Política pública tem que vir, é um eixo de governo, porém tem que ser construído junto à comunidade, que é o que vocês estão pretendendo também agora com as pré-conferências e depois, mais tarde, com a conferência municipal. E é sempre bom lembrar assim, que a construção da Conferência Municipal de Saúde não é uma atividade exclusiva do Conselho. Não, é uma atividade em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde. Nós temos integrantes da nossa comissão que são do Poder Executivo e que são parceiros dessa construção. Porque, na verdade, uma construção social como essa não pode deixar de lado o poder constituído, né, que tem a estrutura, e, no caso, os conselheiros, e nós sempre fazemos convites a todas as entidades organizadas que existam no município, para construir junto. Construam junto. E, Evandro, mas parece, né, pelo que eu tive conversando com vocês, com outros membros também da comissão organizadora, que não está tendo tanto apoio assim, né? Quer dizer, tem o governo junto, mas o que está faltando? Porque vocês não têm nem local ainda para fazer a primeira pré-conferência? Não. Na verdade, a primeira pré-conferência já tem local. Já tem local e data definidos. Vai ser no dia 22 de novembro, no auditório da Secretaria de Educação. Vocês conseguiram, então, a Secretaria de Educação? Porque me parece que até ontem não tinha local ainda. Não, essa já está bem adiantada, o pessoal já se empoderou de tudo, já está tudo praticamente pronto, só esperando o start mesmo, né? Tem algumas coisas que alguns materiais de mídia que a gente não recebeu ainda, né? Mas aí isso passa pelos trâmites burocráticos e tal para aquisição. Mas em termos de público, em termos de ideias, né, a pré já está praticamente pronta. Vai ter essa agora no final de novembro, dia 22, e depois a próxima é quando? A próxima, que vai ser dos trabalhadores. Que está 5 e 9 de dezembro. Isso. Ou seja, é uma em seguida da outra já. Nós vamos ter que fazer muito rápido. Tem a da população da saúde negra e também depois dos trabalhadores da saúde. Não, esse não é dos trabalhadores da saúde. Seria dos trabalhadores. Daí engloba os sindicatos. Todos os trabalhadores de Itajaí. Trabalhadores do meio rural e do meio urbano. Isso. Então, por isso, os sindicatos estão se articulando. A gente já fez uma reunião na Casa do Trabalhador com 3 sindicatos, e eles já estão também
articulando tudo para realizar o evento. Ou seja, não temos ainda o local. o local. Ou seja, a ideia é que todos os setores daqui de Itajaí organizados participem, né? Isso. De alguma forma. Sim. De alguma forma. Nossa, nós já estouramos o tempo do primeiro bloco. Na sequência, a gente continua aqui falando mais a respeito dos preparativos para a 11ª Conferência Municipal de Saúde de Itajaí. É só um pouquinho de volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje fala sobre a realização, né, os preparativos para a realização da 11ª Conferência Municipal de Saúde, com o Edmar e com o Evandro. Evandro, você no final do primeiro bloco estava até nos atualizando aqui, né, que já os preparativos já estão andando pelo menos para essa primeira, você já tem toda a data, o cronograma. Que precisa de mais apoio hoje? O que nós precisamos, na verdade, é de espaço. Locais. Locais, né? O espaço físico para que a pré-conferência aconteça. Porque no quesito de organização, isso aí a gente já tem, nós fazemos reuniões quinzenais, horas semanais, a gente está sempre se atualizando e buscando pessoas que vão nos dar também suporte, né? Porque tem todo o aparato da organização em si, que a gente conta com o apoio de alunos da Univale, a gente conta com pessoas da gestão, a gente conta com os próprios conselheiros, né? Então, pessoal, nós temos, o que nos falta é espaço local. E também a questão das articulações, de repente eu acho que para essas duas primeiras conferências já devem estar todos os grupos já mais ou menos organizados, porque o pessoal, principalmente o pessoal dos movimentos, né, ligados à cultura negra, né, étnica, ela já está bem mais, é um trabalho que já está mais coeso, né? Certo. E os outros grupos serão quais? Nós temos grupo étnico-raciais, que até vale a pena uma curiosidade. Agora eu não lembro se foi na nona ou na 8ª. Aí a falta que faz o Paulo, um abração pro Paulo, senão ele vai brigar com a gente. Ele pediu para mandar um abraço aí, pra Paulo. A falta que faz o Paulo. O Paulo, ele tem uma memória para essas datas, que quando nós fomos fazer a pré-conferência, bem de última hora, o Grupo Mariama quis fazer uma conferência para mulheres negras. Uhum. E bateu pé e quase não tinha, e daí acabou indo eu e o Paulo, porque a organização já estava montada, e foi ali que começou também a ter essa importância desse tipo de ter um grupo temático discutindo um problema específico. Então tem os grupos étnico-raciais, tem os representantes de trabalhadores, que são todos os sindicatos, Sindicato do Comércio, Sindicato Rural, o Sindicato também do pessoal do Porto. O Sindifós também. Daí tem movimentos e entidades de pessoas LGBTI+, e de mulheres. Aí tem multiplicidade geracional, pessoas com deficiência física, psicossocial e intelectual, pessoas com patologias, doenças raras ou negligenciadas. E daí tem que é próprio da saúde, que é estudantes, profissionais e trabalhadores da saúde. Nós deixamos um pouco separado, porque é um público, esse público trabalhador de saúde, ele vem naturalmente para as conferências, porque eles estão envolvidos diariamente.
e daí nós fizemos um grupo só para tratar dos temas desse grupo específico. E esse grupo específico, inclusive, desculpa até te interromper, dos trabalhadores da saúde é uma coisa que tem que ser levada em conta, porque a gente está passando aí por um período de transição e tem, inclusive, no Congresso Nacional, tem coisas positivas, que são o estabelecimento de pisos para algumas categorias, né, como da enfermagem, dos agentes de saúde, mas, por outro lado, também está na iminência aí de uma reforma administrativa, né? A PEC 32. Isso. Qual é o posicionamento da saúde, do Comusa, com relação à aplicabilidade desses pisos, como é que está aqui na região, e qual a posição de vocês em relação à PEC 32? O piso está suspenso. Da enfermagem, né? E é uma luta que não é de agora. São profissionais que se envolvem. Nós devemos muito da ação de saúde pela ação desse grupo profissional, que é um grupo que não são só as enfermeiras, tem os técnicos e os auxiliares de enfermagem, e que se envolvem, que fazem dão toda essa cobertura. E no caso dos enfermeiros, eles também fazem parte da organização do sistema. Muitas vezes a gente vê quem acaba organizando unidades de saúde e vários serviços. Essa organização está na mão dos enfermeiros. Só para vocês terem uma ideia, quando foi criadas as unidades, os postinhos de saúde, lá atrás, ainda no governo militar, só era unidade de saúde um local onde tivesse um profissional de enfermagem. Podia ter 15 médicos, se não tivesse profissional de enfermagem, não era considerado unidade de saúde. E isso é devido, né, para essa equipe, e que a gente acabou de ver na pandemia, né, tanto a importância do SUS como um todo, como a importância dos profissionais da saúde. A questão da PEC 32, que ela tem vários pontos que nós discordamos. Ela, inclusive nessas questões que a gente está vendo corriqueiramente, a entrada da iniciativa privada nos serviços públicos, que seria a chamada terceirização do serviço. A gente tem, desculpa, Edmar, até te interromper, aqui muito próximo de nós, teve casos e casos de hospitais públicos e tal, começaram a ser administradas por alguma empresa, e que tiveram os mesmos problemas ou ficou até pior o atendimento quando foi privatizado. Há esse risco com a terceirização, da precarização do serviço? Porque vamos pensar como é que funciona a iniciativa privada. Ninguém põe dinheiro na iniciativa privada sem ter um retorno financeiro. Então, se eu entro na iniciativa privada, se eu sou empresário e vou colocar dinheiro em alguma coisa, eu quero retorno, e o meu retorno é dinheiro. E isso, muitas vezes, para quem acompanha o SUS, muitas vezes o SUS ele coloca muito recurso financeiro que não tem retorno, mas o retorno é a saúde da população. Então, é um retorno muito indireto. Então, quando o SUS mantém uma população saudável, nós temos os serviços, inclusive os privados, mantendo equipes de trabalho funcionando. Qual que foi a grande vantagem da vacina? E por que muitas empresas que exigiram que seus funcionários fossem vacinados, e muitas empresas, a gente entra hoje, está todos os funcionários de máscara. Porque se o funcionário adoece, ele fica com um posto de serviço aberto, ele vai ter que colocar uma outra pessoa no lugar. Então o empresário, ele quer o recurso financeiro, ele não está errado em querer isso. Mas quando nós pensamos em saúde, nós temos que entender que nós temos uma população, inclusive uma população de empresários que dependem de um serviço de saúde funcionando, público, e que o serviço seja, no momento da oferta de serviço, ele seja gratuito. Tá, mas digamos assim, especificamente, caso, por exemplo, uma empresa, digamos que ela ganhe para coordenar os postos de saúde.
vai ter posto que tem um maior número de pessoas a serem atendidas e postos menores e tal, né? Principalmente se investir mais em prevenção, vai ser menos gente que vai ter que usar o serviço de saúde. Ele não corre o risco de alguns locais ficarem desabastecidos desse produto, digamos assim, que é a oferta da saúde, serviço, né? Do serviço? Uma pergunta interessante. Muito interessante. E a gente discute essa situação. No contexto da terceirização, obviamente que o privado ele vai escolher os locais onde tem maior demanda. E os que têm pouca demanda vão ficar a descoberto, né? Vão ficar... Tipo assim, o custo dele, digamos que ele seja remunerado por atendimento. Eu nem sei qual vai ser o tipo de sistema que eles querem. Qual vai ser o critério? Né? Qual vai ser o critério para a remuneração desses serviços. Mas, digamos assim, se for simplesmente por número, ele não vai querer manter uma equipe, por exemplo, num posto com um médico, um enfermeiro, um atendente, uma pessoa para recepção, a própria limpeza e tudo mais daquele local, sendo que o que ele vai tirar de lucro dali seria pouco, porque são baixos os números daquele posto. Sim. E tem um ponto importante que você falou bem no comecinho, que é a questão da prevenção. Hoje, para quem tem a chance e a oportunidade de ser assistido por um serviço de saúde privado, nesse serviço de saúde, não tem prevenção. Não tem prevenção. Uma porque a ótica que foram criados os serviços de saúde é a ótica do médico especialista. Então você vai no teu serviço, no teu plano de saúde e diz assim, eu quero falar com um ortopedista. Às vezes o teu problema não é para o ortopedista, é para um neurologista, mas você escolhe. E daí você vai ser atendido por um profissional especialista. Mas para aquela prevenção, para aquele problema que a saúde investe muito, de visitar, bater na casa da pessoa para saber como é que está aquela família. A estratégia de saúde da família perderia força com isso, é isso que você está querendo dizer? Totalmente, porque a estratégia de saúde da família seria um esforço de trabalho que não aparece tanto, e se eu for contratar, eu monto uma unidade de saúde. Eu vou colocar lá um técnico, 2 técnicos, um enfermeiro, um médico. O médico vai ficar um determinado horário, provavelmente, talvez não fique todo o tempo. E uma coisa que a gente mensura, mas não temos assim exemplos bem próximos aqui, é essa diferença da oferta do serviço. Nós vemos que várias vezes nós temos, quando um determinado serviço é privatizado, que ele muda mesmo o foco. Porque o foco, ele deixa de ser as questões que dão menos recurso e passa a ser as que dão mais. Eu posso dar um exemplo que aconteceu na pandemia. Na pandemia, no debate da Covid, se era gripezinha, não era gripezinha e tudo, o que ficou decidido? Ficou decidido que o dinheiro, o recurso vinha para UTI. Não foi contratado o recurso para vacina. Demorou para ser contratado o recurso para vacina, mas para a UTI saiu antes. O que acontece? O valor da vacina eram $10. O valor da UTI em reais, $10 dá R$50 hoje. O valor da UTI é R$1.600 a diária. Então, quando você vacina as pessoas, você vai ter menos pessoas usando uma UTI. E outros medicamentos, outros serviços. Então, você economizaria muita coisa gastando menos, sabe? Mas se você vai pensar na visão de lucro, é muito mais fácil a empresa, mudando de um exemplo, indo para um exemplo totalmente maluco, né? Antigamente, se comprava um carro, durava 200 anos um carro. Tem carro aí de 50, 60, 70, 80 anos. Hoje em dia, você compra um carro, a idade dele é, no máximo, 6. Deu 3, ele já começa a ter um gasto excessivo, porque a indústria quer que você compre um carro novo.
E assim, poderia se gerar com isso muitos danos nessa questão preventiva, né? Nossa, já estourou nosso tempo de novo aqui. Passa voando. Pessoal, no próximo bloco a gente fala um pouco mais sobre as pré-conferências e as diretrizes gerais da Conferência Municipal de Saúde que acontece no ano que vem. É só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje fala sobre a Conferência Municipal de Saúde que acontece em 2023, porém, as pré-conferências já começam agora em novembro. Precisa financiamento para tudo, né? Só que a gente sabe que o orçamento do ano que vem do SUS teve uma série de cortes. Como que se faz política pública com menos dinheiro? Milagre. Para quem acredita em milagre, é uma boa vantagem. Para quem acredita em milagre, é uma boa vantagem. Mas não se gasta muito para fazer uma conferência, na verdade. Né? Existem... Mas o que eu estou dizendo da aplicação, por exemplo, das políticas públicas que se Da originam nessas certo. pré-conferências e conferências. Deveria, né? Na verdade, deveria. As políticas públicas, elas deveriam ser alimentadas pelas propostas vindas das conferências. Mas isso, de fato, não ocorre. Né? Nós estamos trabalhando aí o Plano Municipal de Saúde. E nós levamos o relatório dessa 10ª conferência e muitas das propostas não foram elencadas no Plano Municipal de Saúde. Ainda está se falando muito que a culpa é da pandemia, que Isso, não se colocam as políticas públicas para serem atuantes durante o ano? Isso. Política pública é complicado. E a questão também do recurso. Hoje o Brasil está vivendo um crime contra a sua própria população, porque com aquela EC 95, EC 95, foi congelado... Emenda constitucional. Foi emenda constitucional 95, foram congelados os repasses, não só da saúde, como da educação, como da assistência social e como da segurança pública. E elas estão congeladas. Isso foi feito em 2016. Nós estamos vivendo sobre essa égide, por isso que se fala tanto... É o teto de gastos, né? Teto de gastos, teto esse que já foi por espaço, porque nós temos também o orçamento secreto, que a gente nunca sabe o que está acontecendo, porque é secreto. Mas isso afeta em muito a saúde. Mas nas políticas diretas que são com recursos já destacados dentro do orçamento, tem muito menos dinheiro para programas... Do que deveria ter. Programas, inclusive, como tratamento de câncer, farmácia popular, quer dizer, você tira recursos da saúde daí. Aí eu volto à minha pergunta. Vocês estão aí trabalhando, né, para estabelecer as prioridades de aplicação dos dinheiros e das políticas numa construção coletiva que são durante as pré-conferências e depois as conferências em si. Como fazer se realmente ficar com muito menos recurso? O que fazer? Você já tem algum indicativo para levar alguma proposta às novas administrações? A saúde sempre trabalhou no vermelho.
sempre abaixo do volume de recurso que seria o ideal para o Brasil. Vamos lembrar que o Brasil hoje tem 200 milhões de habitantes, tem um sistema único de saúde que atende a todos sem distinção, atende a todos, atende inclusive se tiver um estrangeiro passeando por aí, tropeça, quebra a perna e ele pode ser atendido pelo SUS, atende milionário, a gente viu aquela vez quando caiu o avião do Luciano Huck, quem atendeu primeiro foi o SAMU. Então, ele está para atender a todos, porque todos contribuem e todos estão aqui, todos têm que ser atendidos pelo SUS. Só que nós não estamos num país super rico. É diferente de uma Inglaterra que tem um sistema público de saúde também, mas que tem esse tamanho, né? E uma população rica. Então, a saúde sempre conviveu com essa... Está sempre com um orçamento apertado. Tem a emenda constitucional 95, que estabeleceu esse teto de gastos e deixou as coisas piores do que elas já existiam. E nós temos também, hoje, hoje nós estamos vivendo... Não, nós não estamos vivendo hoje, né? Porque isso vai ao ar depois das eleições, né? Então, hoje, possivelmente, nós vamos saber quem é que ganhou as eleições, porque eu estou no passado, vocês vão nos ver no futuro. Não, mas de qualquer forma, há já um orçamento que vai ser, tanto seja quem ganha as eleições ou não, ele estará lá para ser votado, para ser aplicado no ano que vem. Isso. De qualquer forma, a projeção há menos dinheiro. Menos dinheiro. E lembrando que é um orçamento. Orçamento é que você pensa assim, vou construir uma casa. Ah, quanto que vai custar? 100 mil. Daí você põe no orçamento lá, 100 mil. E daí você consegue 50. Então, o orçamento ele é manipulado também. Ele pode tanto ser manipulado para ampliar o recurso, pode ser derrubado esse teto de gastos, pode ser desvendado esse orçamento secreto, pode ser direcionado os recursos para onde realmente são as prioridades, porque aí também que é um outro segredo. A saúde, ela tem que trabalhar com prioridades. Então, hoje a gente tem que trabalhar com o que mais aflige o brasileiro. Tanto do entendimento do próprio brasileiro, que é por isso as pré-conferências, entender o que o brasileiro quer para a sua saúde, como também cientificamente, como isso é tratado. Nós temos estatísticas, nós sabemos, hoje, um homem tem 2% de chance, de 2 a 3% de chance de vir a ter um câncer no futuro. Essa é a estatística. Quem vai ser? Ninguém sabe. Hoje, a gente tem uma estatística de quantas pessoas estão sofrendo de obesidade, diabetes, hipertensão, que são doenças silenciosas, que vão lentamente corroendo a saúde do cidadão, e isso ela tem que ser atendida antes que vire um problema sério, um grande problema de saúde. Antes que vire, a gente volta daí à questão da prevenção, né? E uma das principais políticas aqui que eu estava vendo aqui, pelo Plano Nacional, que já está colocado para ser discutido nas conferências e pré-conferências, é essa questão da saúde preventiva, né? Isso passa por vacinação, né? Hoje em dia tem doença aí que estava erradicada, que está começando a voltar. Tem que mudar a cabeça da população também em relação à vacina novamente? Novamente. Nós parece que voltamos para o século XVII, XVIII, né? O que aconteceu com a gente? Onde que a gente errou? Porque vacina era um padrão. O Brasil era padrão ouro de vacina. Não é à toa que veio a Pfizer tentar vender vacina aqui no Brasil, porque ela sabia que se ela vendesse, o Brasil colocava no braço do Brasil inteiro a vacina e a Pfizer iria provar ou mostrar para o mundo, nós seríamos a grande propaganda da Pfizer, dizer, olha, a vacina é boa. E em termos agora, assim, digamos, de medidas que possam, para conter essas crises todas que estão se colocando, qual seria, por exemplo, assim, o que o Comusa aqui em nível local, junto com o Conselho Estadual, junto com o Conselho Nacional, já tem alguma diretriz para que se leve
para quem seja eleito agora, para tentar se melhorar essa questão? Já tem, por exemplo, assim, alguma diretriz que possa ser colocado desde o como usa em nível municipal até o Conselho Nacional? Nós sempre, quando discutimos os problemas de saúde, a gente sempre tenta levantar, sob o ponto de vista daquele grupo que está nos atendendo, quais são as prioridades. Essa é uma das grandes chaves também do sucesso quando se tem pouco recurso. Você não pode fazer tudo, você tem que saber o que é o mais importante para mim fazer agora e que me atende a maior parte da população. A outra questão que a gente sempre discute e está muito ligada assim, à democracia é a fiscalização, sabe? Mas a fiscalização não é só aquela pessoa com lente que vai lá e diz assim, eu sou do Comusa, vim aqui fiscalizar. Não, a fiscalização é algo que o brasileiro deveria incorporar no seu dia a dia. O próprio usuário deveria ser um fiscalizador. Todo usuário deveria ser um fiscal do serviço. Porque nem o serviço, embora a gente diga gratuito na hora do atendimento, mas todos nós contribuímos. Todos nós damos parte do nosso dia a dia, parte do nosso rendimento, para construir um SUS, para construir governos. E, em cima disso, nós temos que ter também essa noção de fiscalização. De fiscalização e de participação na construção dessas políticas. Exatamente. Porque muitas vezes a gente está vendo aí um debate, viu, né, no passado, um debate acalorado sobre sobre política, mas não adianta só eleger alguém. Tem que fiscalizar. Tem que fiscalizar. É como ter um filho. Não adianta pôr um filho no mundo e largar, esperando que vai ser uma pessoa, um gênio. Não, você tem que cuidar, sabe? Não adianta plantar uma plantinha. Você tem que regar, você tem que cuidar, você tem que tirar as ervas daninhas, tem que pôr adubo, você tem que cuidar. E a gestão do serviço de saúde, ela tem que ser vista em cima, como você falou, da participação, ou seja, eu participo do processo, eu participo fazendo a minha parte, como eu também fiscalizo o serviço. Aí sim a gente vai ter um uso mais equilibrado dos nossos recursos e a gente vai ter resultados muito melhores. Bom, agora voltando assim, porque nosso tempo já está quase se esgotando outra vez, com relação às pré-conferências, todas as datas já estão estabelecidas ou não? Não, ainda não. Ainda não. Tem algumas... Só as duas primeiras que são desse ano. Tem algumas que a gente já colocou, algumas datas como sugestão, mas a gente precisa ainda entrar em contato com quem vai fazer o manejo dessa pré-conferência. Tem algumas pessoas interessadas em alguns temas e nós temos então que nos reunir para... eu cuido dessa pré-conferência, por exemplo. Tipo, vamos falar da etnia. Né? A Maria Paulina, que é do grupo étnico, ela inclusive é da comissão organizadora. Ela já tomou para si, ela e a Graziela, que são de duas instituições diferentes, né? Já tomou para si essa pré-conferência. Dos trabalhadores, nós já temos 3 sindicatos também que já tomaram conta dessa situação. Então agora a gente já está buscando nomes para os outros temas e daí a gente vai alinhavar as datas e os locais. Tinha um lançamento que iria ser feito também, o lançamento da conferência, vai ser também agora em novembro, né? Tem um lançamento. Está aqui no cronograma, dá uma olhadinha aí, Edmar. Lançamento, 15. Vai ser entre o dia 3 e 9, foi fechado? 3 e 9 de novembro. Isso, de novembro. De novembro. Ou seja, antes da pré-conferência da etnia. Isso. Uhum. Daí vai ser feito o lançamento, vai ser feito o lançamento na gestão, lá na prefeitura, né? Vai ser uma fala com o prefeito e vai ser feita uma fala também aqui na Câmara de Vereadores, né? Para fazer o isso aí, tem que convidar as pessoas a participarem. Tem que convidar as pessoas. O importante da conferência e o importante do trabalho, do controle social que a gente representa é a participação popular. Então a gente sempre fala, nós queremos mais gente. Quanto mais gente
mais força a gente tem de criar daí as políticas públicas. E como convite mesmo, todos os que estão nos assistindo, independente se você faz parte de uma organização ou não, se você faz parte, convide a tua organização, a tua associação de bairros, o teu clube, o teu grupo, e fiquem atentos que nós vamos fazer a divulgação. Normalmente nós fazemos religiosamente nas unidades de saúde, nós colocamos um cartaz na unidade de saúde, dizendo as datas, os locais, os horários, e também nós vamos fazer nessa sessão da Câmara, nós também vamos às rádios, da mesma forma que a gente vem para a TV Câmara, para fazer essa divulgação específica das datas e dos horários que vão acontecer. E participem. A tua ideia é importante para a saúde de Itajaí, de Santa Catarina e do Brasil. Porque quando nós damos uma ideia para alguma ação, nós também somos um pouco pais e mães daquela ideia. Corresponsáveis. Então nós somos responsáveis e com a nossa responsabilidade nós vamos ter um olhar diferenciado e também a gente vai querer ver aquela ideia prosperar. E assim vai tendo um sucesso. Depois poder reivindicar, né? Claro, tem que reivindicar. Evandro, Edmar, olha, é sempre um prazer recebê-los aqui. Tenho certeza que muita gente vai participar das pré-conferências, como também depois da conferência que acontece no ano que vem. Por enquanto, eu agradeço demais vocês a presença e estejam sempre convidados a voltar. Obrigado. Nós agradecemos muito o espaço, a oportunidade de levar a nossa fala, né? E esperamos que a gente ainda tenha mais espaços como esse de hoje até a conferência, que a gente possa reavivar a memória das pessoas, né, para participar conosco. Com certeza. Muito obrigado. Obrigada. E obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Lá no YouTube, não se esqueça, tá? Curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e compartilhe os vídeos. Faça a informação circular. Até o próximo Câmara Aberta.